quando a gente vai fazer alongamento, não adianta fazer de qualquer jeito aqui assim, né? A gente tem que manter a postura alinhada enquanto estira aquele segmento que a gente quer alongar. Mas a pessoa tem que estar numa postura correta, equilibrada, o corpo como um todo, porque daí a pessoa já vai tendo uma informação de qual que é o seu posicionamento correto, que ela se apresenta uma boa postura, enquanto estira o segmento. Então, por isso que a gente faz uma maneira mais fácil de fazer um alongamento de adutores de forma bilateral, porque daí você diminui diferenças de um lado com relação ao outro. Então, aqui, né, eu pedi para ela manter a coluna preservada, tá? Quando ela está fazendo esse alongamento, ela está alongando os isquiotibiais e os adutores. Então eu peço para ela, esses são músculos que são retroversores da pelve. Então eu peço para ela fazer o movimento contrário, para ela empinar o quadril, ó, fazendo a anteversão. E aí ela vai fazendo o movimento, mantendo primeiro a coluna alinhada. Se ela perder isso aqui, ela já está fazendo um movimento que está sendo facilitado, perde uma das finalidades do exercício de alongamento, tá? Então eu mantenho a coluna preservada e ela faz o afastamento e a extensão dos joelhos para alongar adutores e isquiotibiais de forma bilateral, para a gente ter uma equiparação no comprimento e no tensionamento dos adutores, principalmente quando tiver essas diferenças, né, entre esses adutores. Para melhorar aquele agachamento que é... Agachamento que é discrepante, né? Eu faço a base afastada, tá? Porque eu tenho um controle melhor ali da questão da base, da mobilidade do tornozelo, e aí faço esse alongamento de adutores aqui. E ela fica parada assim? Pode fazer de forma estática, tá? Séries de 30 segundos de movimento, de 1 até 4 séries de 30 segundos seria interessante, tá? E aí, assim, eu progrido com ela. Como é que eu faço a progressão? Levanta, pode levantar, amor? Eu faço, o step, por exemplo. Eu aumento a amplitude, eu necessito de mais alongamento e vai dificultando a vida da nossa Lohane aqui. Isso, afasta as pernas e a mesma coisa, joga o quadril para trás, faz a anteversão, procura empinar bem o bumbum ali para deixar o quê? Fazer a anteversão da pelve, tá alongando bem os isquios e os adutores, tá vendo? E assim, eu progredi essa execução de exercício. Como é que eu posso fazer isso? Tá? Eu posso fazer no espaldar, por exemplo. Vou baixando o nível da escadinha do espaldar. Que a gente se alonga. Exatamente. Vou baixando o nível do espaldar enquanto ela vai fazendo o movimento. Ou posso fazer, olha que interessante, senta aqui no step, pode ser de frente para a câmera. E aí faria Coloca a mão na dias, frente aqui. Fenner? Pode fazer todos os dias, não tem problema. Tá? E preferencialmente no dia do treino de perna também, porque esse tipo de alongamento ele tem um efeito agudo importante, um efeito que ele fica remanescente ali até por 1 hora. E aí o que acontece? Ela tem essa equiparação de excitação, mas a diminuição dessa hiperatividade muscular e ela tem um aproveitamento melhor do treino referente a esse estímulo de alongamento e também do treinamento de mobilidade. Então ela faz aqui, faz o step. Ela sempre assim, sempre eu vejo a coluna primeiro, tá? Deixa alinhada na coluna e a partir do momento que ela tem a coluna alinhada, eu peço para ela abduzir um pouco mais, isso. E no step, o que acontece? Pode colocar a mão no step mesmo, tá? Antes de tudo. Uma outra situação que pode ser interessante. Pega a bola para mim. A bola pode ser importante nesse processo, tá? Por quê? Aí eu posso, ao mesmo tempo que ela alonga, está alongando a musculatura adutora, eu posso pedir para ela puxar o ar, puxa o ar, solta e cresce, como se estivesse puxando aqui pelo coque. Tá? E aí eu alongo a musculatura, igualo a musculatura da coluna também. Então por isso que esse alongamento é chamado de alongamento global ou alongamento postural. Tá? Que eu vou diminuindo essas diferenças e alongando o corpo como um todo numa postura de uma forma mais correta. Puxa o pé para você. Tá? E o step é uma posição ainda mais fácil do que no solo, porque o step eu tenho um ângulo de flexão do quadril não totalmente fechado, né? O quadril permanece com uma flexão menor por causa do step. Se eu colocar ela sentada no chão, fica mais difícil, porque ela vai fechar mais o ângulo do quadril, vai precisar de mais alongamento dessa musculatura posterior aqui. Tá? Então, progressivamente, seria você usar na posição no chão, ela sentada. E conforme vai ficando fácil, eu vou dificultando. Você vai dificultando para ir evoluindo. Não então, adianta começar já no mais difícil. Porque senão vai... não, sempre assim, ela tem que estar na postura correta para fazer o exercício. E aí você vai dificultando. Se ela fizer cheio de compensação, o exercício não vai ser tão eficiente assim. E a dica que eu dou é sempre ver, a coluna dela tem que estar alinhada aqui, tá? Então, assim, sempre na posição alinhada,
E aí ela até começa, como é que você posiciona o aluno? Deixa eu tirar a bola aqui, só para a gente verificar. Posiciona o aluno, flexiona os joelhos. Isso. Eu peço para o aluno acertar a posição da coluna. A partir do momento que ele acerta a posição da coluna, ele vai arrastando as pernas para frente sem perder a coluna. Como se fosse arrastando o calcanhar, afastando. Tá? Ela não pode perder a coluna. Porque se ela sentar em retro, que normalmente acontece nesse alongamento dessa musculatura, e principalmente em pessoas muito tensionadas, você perde o objetivo. Então mantenha a coluna, mantenha o centro alinhado quando você vai alongando as extremidades. Tem para algumas pessoas que já fazer isso aqui já vai ser difícil. Já é difícil. Daí você pode utilizar algum outro recurso, um stepzinho um pouquinho maior, tá? A progressão que eu fiz com ela no espaldar ou no caixote. Isso fica interessante para melhorar esse conceito. Então, para melhorar a adutor, seria esses dois exercícios? Para tirar essas diferenças. Então, eu poderia fazer, você falou da questão da compensação do agachamento. Isso. Poderia fazer esse tipo de exercício de 1 até 4 séries de 30 segundos, que a literatura fala que tem um efeito legal, mais do que isso não vai mudar tanto, muda, mas com relação à eficiência de tempo, talvez não seja... não valesse a pena, assim, por conta do ganho que você tem, por exemplo, fazendo esse tipo de alongamento nessa quantidade, 4 séries de 30 segundos, e aí depois eu faria uma abdução, bilateral mesmo. Também para essa questão do adutor? Porque daí você diminui a diferença de força bilateral. Tá. Então, iguala bilateralmente, faz a abdução e aí faz o agachamento, que a pessoa com a base mais afastada, que ela costuma ter um controle melhor.